Olá, amigos. É um prazer estar de retorno a essa casa querida, casa de tio Ormindo, onde por mais de uma vez tive a oportunidade de estar presente, trabalhando nas preleções doutrinárias, na qualidade de expositora ou na qualidade de ouvinte, aprendendo muito com os companheiros que sempre levam mensagens edificantes e mensagens renovadoras nos trabalhos da casa. E hoje, para mim, é uma grata satisfação estar de retorno por esse meio virtual, mas que com certeza nos traz as energias positivas, as energias de amor que ali existem numa casa onde o amor verdadeiramente habita. Quero agradecer ao convite do querido amigo Celso Seara, que faz esse trabalho de convite para nós expositores, representando o departamento doutrinário da casa, e dizer que para mim é uma alegria, já estendendo o agradecimento aos companheiros trabalhadores que a elaboram, a nossa querida Diana e a todos os amigos que fazem parte dessa casa de amor. A proposta da casa no dia de hoje é para que falemos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Um dos capítulos mais belos do Evangelho. O Evangelho, que nós sabemos, é todo feito por parábolas, e parábolas são alegorias. Alegorias que são ensinamentos. Ensinamentos para que nós possamos tirar as nossas conclusões positivas, fazer as nossas leituras de mundo e trabalhar com as nossas questões morais. O Evangelho é a grande proposta da reforma moral do Cristo. O Evangelho que nos traz um refrigério para a alma. O Evangelho que, quando trazemos para a nossa vida o trabalho da evangelioterapia, com certeza nos renovamos e construímos estados psíquicos melhores e mais depurados de energias deletérias. O capítulo 10 do Evangelho traz muitos itens que são renovadores, instigantes e que nos levam a muitas reflexões. Primeiro item, perdoai para que Deus vos perdoe. E como é difícil entender esse ensinamento. Como a palavra perdão é algo tão sutil e tão difícil de nós compreendermos e trazermos para a nossa vida. Porque o verbo perdoar, ele traz uma série de situações a ser pensadas. Nós costumamos dizer, quando passamos por alguma dificuldade com alguém, eu já perdoei, eu já esqueci o problema, mas a pessoa lá e eu aqui. Eu não quero nenhum tipo de contato com quem me trouxe algum desconforto de alguma natureza. Então eu não entendi o que é perdoar. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é toda vez que eu me lembre do fato, o fato vai continuar existindo. Mas toda vez que eu venha a me lembrar do que ocorreu, da situação que me trouxe algum desconforto com o outro, e não me cause nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de inquietação, não me traga nenhuma dificuldade comigo mesmo e com o outro, aí eu entendi o que é perdoar. Não sendo, eu apenas coloquei um bloqueio sobre uma situação que eu não quero mais lembrar porque me incomoda. E a proposta de Jesus nas nossas vidas é para que façamos esse movimento do perdão. Porque o perdão, meus amigos, liberta. O perdão nos renova. O ódio aprisiona. A mágoa aprisiona. O ressentimento aprisiona. Por que aprisiona? Porque nós ficamos presos a uma situação
que todas as vezes que nós lembramos, nós sofremos. Nós nos desesperamos, nós nos tornamos amargos e nos trazem adoecimento. Quantos de nós já tivemos problemas sérios de saúde física por não exercitar, porque é um exercício, o perdão. Mas é um caminho a ser percorrido. Não é algo fácil, não é algo que se depura de uma hora para outra. Toda dificuldade que nós tenhamos com alguma situação pela qual passemos que nos incomoda, é um trabalho diário para que possamos o quê? Nos libertar. Porque quando nós não perdoamos, entramos nesse processo de sofrimento, entramos nesse processo de declínio das nossas boas aspirações e dos nossos bons comportamentos no sentido de estar trabalhando o que temos de melhor, nós vamos criando em nossa mente, e a mente é um dínamo poderoso, que atrai energias do bem ou do mal. Energias que podem nos tornar reféns de momentos muito difíceis. Então, quando eu não entendo que o perdoar é uma situação que me liberta, eu começo a alimentar ideias que são pouco sadias, que são pouco saudáveis, e vou adoecendo. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que adoeceram? E nós mesmos, quantas vezes já tivemos problemas sérios que vamos ao médico, fazemos exames físicos que nada comprovam, ou que, quando comprovam, já é o estado latente que já chegou no orgânico por causa do perdão. E aí vocês podem dizer, amigos, Raimunda, você está exagerando. Isso não ocorre. Me recordo, peço licença aqui para trazer um exemplo muito claro, um exemplo muito contundente, que eu tive a oportunidade de acompanhar nesse trabalho de alguns poucos anos que nós vamos aprendendo e trazendo para a nossa vida como exemplos para que nós façamos as nossas leituras. Nesses poucos anos de estudo e de labor na doutrina, tive a oportunidade de ouvir certa vez uma pessoa, uma jovem senhora, que tinha um episódio onde vomitava diariamente, há 2 anos ininterruptos, ela vomitava, essa senhora, todos os dias. E, em função da situação preocupante, né, ela já tinha ido a todos os médicos, feito todos os exames mais complexos, e nada aparecia nesses exames. E ela procurou a casa espírita, procurou o atendimento fraterno, e eu tive a oportunidade de ouvi-la. À época, quando essa senhora chegou, ela trazia, inclusive, no corpo, uma curvatura, porque a dor no estômago, no gástrico, né? E nós sabemos que esse local é o local do centro de força das emoções, né? E ela trazia uma curvatura de dor. Chegou acompanhada de uma irmã, e à época a irmã quis falar por ela. Eu perguntei, ela tem alguma dificuldade em falar? Ela tem alguma dificuldade em verbalizar as situações? E a irmã me disse, não, é porque ela já está, ela está numa situação que ela acha que vai vomitar. E me narrou rapidamente algumas questões, e eu pedi um momento com ela. E à medida que nós fomos conversando, ela, que estava numa posição curvada, nessa posição, ela ia, à medida que nós fomos conversando, ela foi levantando paulatinamente o corpo. Até que chegou num ponto no qual me relatou uma questão que ela vivia há anos, de um relacionamento que se desfez há mais de 10 anos, e ela não perdoava e não se conformava por esse relacionamento ter acabado.
E essa senhora estava nessa situação, muito debilitada, porque um episódio de vômito diário durante 2 anos, todos os dias, porque desconhecia verdadeiramente o perdão e não o trouxe para a sua vida. E foi um trabalho onde nós conversamos muito sobre essa questão, com muito cuidado, respeitando o momento, porque cada um sabe a dor que lhe acomete. Entretanto, nós não precisamos e não devemos alimentar no outro a dor. Ao contrário, precisamos sim trazer uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo para que a pessoa faça o seu processo, viva a dor que é necessária para que nós possamos aprender e depurar o que quer que precisemos passar, mas o sofrimento é opcional. Nós podemos ficar no sofrimento se quisermos, podemos, mas podemos sair dele também, podemos. Com muita luta, eu não estou dizendo que é fácil, cada um no seu tempo, cada um com a sua história, mas a dor é universal, ela chega para todos. O sofrimento é um estado que nós podemos estar ou não, a partir do momento em que nós resolvemos enfrentá-lo e não permitir que ele seja o condutor da nossa vida. Mas isso é algo muito sutil, muito particular, que cada um precisa fazer na proposta de reforma trazida pela doutrina, pelo Consolador Prometido. Então, esse caso me marcou muito, porque era um caso muito sério de alguém que não perdoou. Me recordo também, estou trazendo casos para que nós entendamos verdadeiramente quando não conhecemos ou não procuramos seguir a proposta evangélica, porque olha o item do capítulo que estamos discutindo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Primeiro item, perdoar para que Deus vos perdoe. Quando nós não trazemos para a nossa vida, quanto sofremos, quanto passamos por dificuldades. Então, me recordo no seminário, que participei certa vez na Casa Espírita, onde a expositora nos trouxe um caso muito sério, muito interessante, porque ela trabalhava, era psicóloga de formação, trabalhadora da doutrina, uma companheira conhecida no meio doutrinário, e trabalhava com terapia de regressão, inclusive. E ela narrou, durante a preleção doutrinária, durante o seminário, que um caso muito sério de uma pessoa, um paciente que a procurou com uma depressão muito grande, e esse paciente passava por uma questão de um câncer na laringe. E a procurou na expectativa de fazer uma regressão para buscar os possíveis motivos deste câncer que ora lhe acometia. E ela começou um trabalho com ele, profissional séria que é. Antes de entrar já no processo de regressão, ela primeiro sugeriu que eles fizessem um trabalho mais de escuta, um trabalho dele estar levando as demandas vivenciadas, para só então observar se era o momento e se era o caso de aplicar como intervenção, como um processo para ajudá-lo pelo momento que ele vivia, a terapia de regressão ou não, porque nós temos que ter muito cuidado com as terapias às quais nos submetemos. Nem todo processo é necessário, nem todo processo que estejamos passando é necessário que façamos uma regressão, certo? E é uma escolha e um cuidado que precisa se ter, porque nós vivemos muito na moda, né? Queremos muitas questões do modismo, do imediatismo, do salvacionismo e buscando, às vezes, respostas para as nossas inquietações, para os nossos conflitos, para as situações que temos muitas vezes medo e fugimos de nós mesmos, nós ficamos querendo respostas que precisamos ter cuidado, porque não fosse necessário, não teríamos também no Evangelho o esquecimento do passado, né? Então, tenhamos cuidado com essas buscas. E profissional séria que era, ela preferiu aguardar um pouco para instituir com o paciente algo dessa natureza. E começou a ouvi-lo. E por volta da 6ª sessão terapêutica,
Ele relatou que ele vivia com sua companheira há 20 anos dentro de casa e não se falavam. Onde foi reverberar o problema dessa pessoa? Na laringe, aparelho fonador. Olha o desabafo que não aconteceu. Olha o verbo que não foi dito, do que precisava e do que queria dizer. Olha o perdão que não chegou por mágoas, ressentimentos de uma relação conturbada. A pessoa teve um câncer de laringe. E ele narrou para ela que ele dizia, se ele quiser, viviam no mesmo ambiente, na mesma casa, não se separaram. Quando queria dizer algo à esposa, ele chamava a filha e dizia, diga à sua mãe tal coisa, tal situação assim. Aí quando ela queria dizer alguma coisa para ele, chamava a filha e dava o mesmo recado, o mesmo processo. Resultado, adoecimento total. Então, amigos, veja o que nós podemos fazer conosco. Como as nossas inquietações, como os nossos desesperos, como os nossos problemas mal resolvidos, né? Como a dificuldade do perdão, como é difícil. Como nós temos dificuldade com esta palavra de internalizar nas nossas vidas e o que podemos trazer para ela. Famílias que se desfazem pela dificuldade do perdão. Situações das mais diversas. Então, no item 1, perdoai para que Deus os perdoe, é um chamado do Cristo para que nós compreendamos que o caminho da libertação é perdão. Porque quando eu não perdoo, eu fico prisioneiro do outro. Ah, Raimunda, mas eu já perdoei, mas a pessoa não quer me perdoar. Aí é um problema da pessoa. Que ela prossiga, e no momento que ela achar adequado para fazê-lo, ela o faça. Mas que nós façamos a nossa parte e prossigamos com o nosso coração limpo. Com a nossa mente higienizada. Para que tenhamos saúde mental e física, inclusive. Um outro item deste capítulo belíssimo do Evangelho é reconcilia-vos com os seus adversários enquanto estáis a caminho com ele. Passagem magnífica. Reconciliar com os inimigos. Que tarefa, hein, amigos? Que desafio. Reconcilia-vos com seus adversários enquanto estáis no caminho com ele. Ou seja, o momento é agora. Se temos aqueles que nos incomodam, aqueles com os quais tivemos alguma diferença por algum motivo, vamos fazer o caminho. Olha aí, que tudo é uma sequência, né? Perdoar para que Deus nos perdoe. E eu perdoando, eu preciso perdoar, inclusive e principalmente aqueles com os quais eu tenho alguma diferença. Né? Aquele que, de alguma maneira, eu considero um inimigo. E este é um trabalho hercúleo e muito difícil. Jesus é o nosso maior exemplo de reconciliação com os que o perseguiram. E foram muitos. Quantas perseguições, quantas vicissitudes esse homem teve na vida. E aí, muitas vezes, nós dizemos assim, mas era Jesus. E quem é o nosso modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. Se ele é modelo e guia, vamos segui-lo. Ah, mas eu não estou nesse estágio. Mas estamos caminhando para o que diz o capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos como perfeito é o Pai. O Pai maior, Deus. Mas estamos buscando o caminho da perfeição. E este caminho é um caminho doloroso. É um caminho difícil. É um caminho que nós vamos percorrendo, caindo e levantando, mas estamos buscando ser o que no próprio capítulo 17 tem um homem de bem. E um homem de bem é aquele cujas ações e as atitudes são aquelas de ações do bem, porque Kardec vai pontuando lá uma série de itens, mas em um âmbito geral, o que é ser um homem de bem? É ter boas atitudes, é ter boa conduta. E ser boa conduta é o quê? Do que é ter boa conduta? É estar no mundo, vivendo as experiências do mundo, mas respeitando o outro, trabalhando a amorosidade, trabalhando o que nós temos de melhor,
que é um desafio diário. Então, quando eu me trabalho nesse sentido e entendo a proposta do perdão, eu me reconcilio com o adversário. Porque nós temos relatos, meus amigos, as sessões mediúnicas são o nosso grande laboratório para nos mostrar, inclusive, os processos de obsessão, porque ocorrem. Quantas vezes aqueles com os quais temos uma diferença desencarnam e, no mundo espiritual, né, levam mágoas de nós e nós guardamos mágoas desses. E o intercâmbio começa a acontecer de uma maneira onde aquele que não nos perdoou volta, vem do mundo espiritual para nos dizer algumas situações, nos colocar em algumas situações bem difíceis, e nós sintonizados que estamos, porque também alimentamos uma série de situações, são séculos, anos, muitas vezes de inimizade que ocorre, e aí nós temos a oportunidade nas reuniões mediúnicas de ver aquele irmão que se apresenta e diz: eu estou perseguindo tal pessoa, estou perseguindo Raimunda, porque ela me deve. Ela me deve. Ela fez, aconteceu, tal, e não perdoou, não perdoei, eu vou continuar perseguindo. Reconcilia-vos com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, ou seja, agora. Vamos fazer um movimento de perdão e de reconciliação. Mas aí a gente vem de novo com a mesma tecla do piano. Mas a pessoa não quer se reconciliar. Questão dela. Eu preciso fazer esse trabalho. Por que será, meus amigos, que no Evangelho, que é o nosso refrigério, que é o nosso educador de sentimentos, nós vamos ter itens dessa natureza trazidos pelos Espíritos para que nós façamos a nossa reflexão. Trazidos porque o Evangelho é um registro, né, das passagens de quem esteve com Jesus, de quem caminhou com ele, de quem esteve no convívio com ele, que nos deixam registrados, né? Marcos, Mateus, João e Lucas. O único que não conviveu com Jesus foi Lucas. O Evangelho de Lucas é todo baseado nos relatos de Maria, e nas preleções eu gosto sempre de estar colocando essa parte, né, para que a gente possa estar buscando, inclusive, os evangelistas. Quem foram esses que estiveram com Jesus, que caminharam com ele, que registraram momentos importantes da sua vida, que nos deixam esses ensinamentos maravilhosos, né? Que Jesus não escreveu nada. O Evangelho é todo baseado nos relatos de quem esteve com ele, os evangelistas. Então, o que é que ocorre? Nós temos esse registro maravilhoso aí de quantas vezes Jesus foi desafiado pelos doutores da lei, os doutores do Sinédrio, né? Os intelectuais, os conhecedores da legislação da época, que o desafiou várias vezes, que tentou humilhá-lo por ser, inclusive, um galileu, e ser galileu, à época, era ser escória da sociedade, era um povo desrespeitado. Como é que um galileu conhecia um verbo tão afinado para discutir em pé de igualdade com homens letrados? Jesus que foi humilhado e nada guardou de nenhum desses, inclusive de Judas, né? Seu fiel trabalhador, que convivia com ele, apóstolo, mas que tinha ideias megalômanas e que pensava em um reinado e um império onde Jesus estaria como alguém de destaque, mas em uma condição totalmente adversa da proposta dele, que o reino, quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo, disse a Pilatos naquela célebre passagem do Evangelho, onde Pilatos covardemente lava as mãos e pergunta: és o rei dos judeus? E ele diz, meu reino não é desse mundo. Ele está trazendo exatamente a discussão de que o reino ao qual ele poderia estar era o reino do amor, da paz, da concórdia, da igualdade. E Judas tinha uma outra ideia de reinado.
e entra naquele turbilhão, em toda aquela confusão e o trai. E Jesus, na sua magnitude, ele pede aos anjos tutelares que salvem Judas no seu momento lá, durante a crucificação, no seu último suspiro, uma passagem belíssima, narrada pelo Espírito Humberto de Campos, em que Jesus diz aos anjos: salve Judas. Perdão, reconciliação com o adversário. Então nós precisamos fazer esse movimento, por mais difícil que nos pareça e que seja, que a gente sabe que não é fácil, mas é para a nossa própria o quê? Libertação. E aí nós temos um outro item muito interessante, o sacrifício mais agradável a Deus. E a palavra sacrifício, nós temos muitas vezes como algo que é massacrante, né? Ou utilizamos também no controle sobre o outro. Quantos de nós dizemos ao outro, né? Eu me sacrifiquei por você. Eu deixei de viver por você. Eu fiz tanto por você e você não reconhece. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Tá nesse capítulo, capítulo 10. O sacrifício mais agradável a Deus. Que façamos esse movimento, meus amigos, de entendimento, de compaixão. O que é compaixão? É eu me colocar no lugar do outro. É entender que o outro também tem necessidades, que o outro também tem aspirações, que o outro também sofre, que o outro também tem emoções que precisam ser vividas e compreendidas. Porque nós temos um problema nosso muito intenso e muito sério, que é a questão do egoísmo e do orgulho, duas grandes chagas da humanidade, que nos impede de enxergar para além de nós. Não fosse algo superado, também não estava no Evangelho. Então, quando no Evangelho nós temos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cólera, como elementos, como vícios morais que precisam ser trabalhados, que precisam ser dirimidos, que precisam ser, diariamente, eles deixem de fazer parte da nossa vida diariamente, porque assim, o nosso problema de compreensão é muito grande, porque muitas vezes nós temos uma ideia nega sobre uma determinada situação. Está no Evangelho que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Então, a partir de hoje, eu não sou mais egoísta. Seria ótimo e maravilhoso se nós conseguíssemos verdadeiramente fazê-lo. Mas é um processo. Que nós sejamos hoje menos egoístas e orgulhosos do que fomos ontem. E amanhã menos do que foi hoje. Esse é um exercício. Nós vamos depurando diariamente. É um trabalho, porque olha o trabalho da reforma. O trabalho da reforma é um trabalho diário. Diário de formiga. Como é que a formiga trabalha? Ela produz no silêncio e ela vai crescendo, vai construindo, né? O castelo ali, devagar. Então, nós, para vencermos os vícios morais e exaltarmos as virtudes que temos e somos também, é um processo diário. Então, não precisamos ficar nessa angústia de que eu tenho que resolver tudo. Às vezes, nosso grande problema é esse. Porque eu não consigo deixar de ser egoísta. E quando alguém nos diz, Jesus disse, Deus disse que você tem que... Tem alguma coisa errada aí com quem está dizendo isso. Com quem está nos trazendo esse tipo de informação. Porque Jesus, na sua compreensão, na sua inteligência e na sua pedagogia, pedagogo que era por excelência e educava pelo exemplo, ele sabe da nossa condição ainda humana, da nossa condição moral, que é aquela que a gente vai depurando diariamente. Mas o que ele nos aconselha e o que ele nos ensina é para que nós façamos um movimento de melhoria que nos é possível sim. Quando nós dizemos que não é, quando nós começamos a colocar barreiras para fazê-lo, aí nós precisamos parar para pensar por que
nós estamos nos impedindo de fazer? Por que estamos postergando algo que pode ser feito sim? Que motivos me levam a dizer que eu sou egoísta e ponto? Por que eu gosto desse título? Eu sou assim e acabou. Não vou mudar. Todos nós podemos mudar. Todos nós temos a capacidade, o direito e a oportunidade de nos transformar para melhor. Agora eu quero? Aí é a grande discussão. Então, o sacrifício mais agradável a Deus. Que sacrifício seria esse, meus amigos? O que é que Deus nos pede? O que é que Ele nos solicita? Vamos fazer a nossa parte, devagar, com tranquilidade, sem correria, mas fazê-lo. E aí nós temos um outro item maravilhoso, o argueiro e a trave no olho. Esse é fantástico, fantástico. O capítulo é todo excelente, excelente, como é o evangelho, né? Eu sou suspeita porque falar de evangelho é a oportunidade, toda vez que eu posso e sou convidada para falar, de educar meus sentimentos, de rever os meus conceitos, de fazer todo um autotrabalho e me perguntar como você, Raimunda, está vivendo com essa proposta que lhe foi dada. Então, esse item, o argueiro e a trave no olho, é muito bom para que nós possamos nos observar, porque que eu sempre enxergo o problema e aponto o outro e esqueço de me auto-observar. Eu me escondo e eu aponto, eu critico, né? Eu jogo pedra, eu quero ser sempre, eu não quero ser espelho. Porque quando eu sou espelho, eu fico frente a frente com quem vai atirar a outra pedra. Eu quero sempre estar do outro lado. Por que será? O argueiro e a trave no olho. Eu enxergo que o outro tem muitos defeitos, mas eu não me auto-percebo. Vejam o chamado do Cristo, vejam o chamado de Jesus, que a doutrina espírita nos traz quando nos conclama a reforma, e que Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles nos fala das sombras. O que são as nossas sombras? Todos nós temos. Nosso lado sombrio, o nosso lado obscuro, é aquele lado dos vícios morais que o Evangelho traz. É aquele lado que nós trazemos, que precisamos olhar, nos reconhecer e fazer um trabalho de reforma, um trabalho de melhoria de conduta. E não é fácil. Então é mais fácil eu dizer que Raimunda mente, que Raimunda faz algo errado, que Raimunda é orgulhosa, que Raimunda é vaidosa, do que me auto-perceber, me olhar no espelho e dizer, eu também o sou. E quando alguém tem algo que nos incomoda muito, que nós estamos sempre voltando e batendo na mesma tecla e repetindo em relação ao outro, é porque o que esse outro tem para me incomodar tanto é um componente que eu também tenho. É difícil de lidar com essa situação, sim. Muito difícil, mas a psicologia está aí para nos mostrar e trabalhar essas questões, certo? Porque o que é que ocorre? Se eu me prendo muito que Raimunda é vaidosa, e o tempo todo eu repito que Raimunda é vaidosa, que Raimunda é vaidosa, que Raimunda é vaidosa, eu não aguento mais a vaidade de Raimunda. Eu preciso parar e pensar, por que será que isso me incomoda tanto? Onde é que eu me espelho que tenho essa característica de Raimunda? Porque quando não nos incomoda, a gente pode até observar uma determinada situação, mas isso é uma questão do outro. Se eu fico muito tempo repetindo sobre o assunto e muito incomodado, algo de difícil que eu preciso ver. Né? Se eu aponto o tempo todo o defeito do outro, eu me escondo e esqueço de mim mesmo. Então, argueiro e a trave no olho. Eu estou escondido, mas eu estou apontando. Eu estou lançando a flecha em direção ao outro.
eu estou execrando as questões do outro, mas eu coloco debaixo do tapete, usando um termo popular, eu escondo o que eu tenho de mais obscuro, porque eu não me auto-reconheço. Então, olhem que esse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia, é fantástico, porque ele nos traz elementos de discussão muito sutis. Eu gosto dessa palavra, porque a sutileza está exatamente na dificuldade que nós temos de enxergar. Porque às vezes é algo muito claro, mas a sutileza está porque eu me coloco sempre num lugar de não estar observando, de não estar entendendo, e aí eu fujo, né? Eu fujo. E eu não muitas vezes tenho uma dificuldade de compreender o Evangelho, nós temos uma dificuldade, porque como ele é educativo, como ele é terapêutico, e a terapia é aquele processo onde nós trabalhamos, né, todas as nossas inquietações, as nossas questões difíceis, as nossas situações que nos aprisionam. Então, quando eu fujo, eu não me permito usar desse recurso fantástico que é a evangelioterapia para fazer a terapia com Jesus. Que esse nos traz a oportunidade de crescimento. Esse nos traz a abrangência de sentimentos. E neste mesmo capítulo nós temos um outro item fantástico. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Olha a sequência, como Kardec nos traz a organização. No capítulo, o início, perdoai para que Deus vos perdoe. Então é preciso trabalhar o perdão. Logo depois nós temos reconciliar-se com os adversários. Reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Aí vem o sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. E agora, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. E como nós gostamos de julgar, né? Como nós nos colocamos no lugar de juiz, julgamos e damos a sentença. E damos a sentença. Que situação, hein, amigos? E aí vem Jesus na sua pedagogia, na sua psicoterapia por excelência, para nos dizer quem somos nós para julgar o outro. Nós que quando estamos sozinhos e pensamos que ninguém está nos observando, podemos ter atitudes muito pouco bonitas. Usar a palavra bonita para ser mais leve, né? E são situações que aparentemente não têm muita repercussão, mas eu vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, quantas vezes nós estamos numa correria, precisamos estacionar o carro, e aí chegamos e tem ali vaga do idoso. Aí eu vou colocar meu carro aqui porque ninguém está vendo, não tem nenhum idoso. Não, isso não é nada demais. Será? Essa não é uma atitude que eu não me envergonho? Vaga do deficiente. Não, mas ninguém está vendo. Não tem problema não. Olha aí. Eu me escondo. Sabe por que eu me escondo? Porque eu sei que não é algo aconselhável. Mas, na presença de outras pessoas, eu vejo alguém ter uma atitude dessa e eu digo, olha ali, errado, merecia pagar uma multa. Simples assim. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Eu aplico sentenças, eu aplico verdadeiras normas de conduta no outro e eu não sigo nenhuma. E eu não respeito o mínimo que me é solicitado, a exemplo de horário no meu trabalho. Chego sempre atrasado, mas no dia em que consigo chegar no horário e o colega chega atrasado, eu falo do colega. Não julgueis, para que não sejais julgados. Na casa espírita, nosso grande laboratório,
eu utilizo de artifícios, eu julgo o companheiro que passa por alguma dificuldade e que naquele momento não pôde estar ali presente, e eu já começo a criar histórias absurdas sem nem ter ouvido o que foi que aconteceu com aquele companheiro que naquele dia precisou se ausentar. Eu julgo o companheiro que porventura tenha uma fala que não seja a fala, né, que eu gostaria de ouvir, o elogio que eu gostaria de ouvir. Tudo isso, meus amigos, tudo isso é para que nós o quê? Pensemos, reflitamos, façamos um movimento conosco mesmo de entendimento do que é esse não julgueis, a fim de que não sejais julgados. E aí vem um outro item, perdão das ofensas. Que situação, né? Perdoar uma ofensa que me foi feita. E por que eu me ofendo? Eu preciso fazer essa leitura também. Por que algo que Raimunda me disse me ofendeu tanto? Por que eu fiquei tão magoado com o que Raimunda me disse? Porque o que Raimunda me disse tem algum componente que mexeu com o meu ego. E vem aqui a grande discussão do capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. E para ser misericordioso, eu preciso vencer os elementos do ego. E o ego, amigos, é uma grande armadilha. Porque se nós não soubermos lidar com ele, ele pode nos controlar a ponto de nós nos tornarmos algozes o tempo todo. O ego que domina, o ego que nos faz nos achar donos da verdade, o ego que nos deixa numa situação de achar que podemos controlar tudo e todos, e nós já vimos que nós não temos controle sobre nada, nem ninguém. Viver é um grande desafio de aprendizado constante e diário. E aí, nesse item, perdão das ofensas. Eu preciso perdoar o ofensor e fazer uma leitura comigo do porquê o que me foi dito me ofendeu tanto. Não é fácil, não é fácil. Por isso que é um exercício. E um exercício é algo que se faz, continuamente. Para entender, eu preciso trabalhar o que tenho de mais difícil comigo. Algo que me é dito que me magoa profundamente. Me traz uma dor na alma. E eu fico ali pensando, mas Raimunda me disse tal. Por que eu me magoei tanto? Esse é um exercício fantástico, terapêutico. É difícil, muitas vezes, da gente, né, trazer para esse âmbito, porque são situações, às vezes, tão difíceis, sendo redundante propositalmente, que nós não fazemos essa avaliação. Mas depois de viver o problema, de viver o momento, e nós paramos e pensamos assim, por que essa fala me incomodou tanto? O que Raimunda me disse aí me magoou de uma maneira. O que é que tem nesse contexto que eu preciso me olhar e fazer um autotrabalho? E aí, quando nós conseguimos chegar nesse estágio, nós conseguimos uma libertação, amigos, tão profunda, porque nós passamos a ter um olhar tão melhor sobre determinadas questões, sobre esses processos das relações humanas que são conturbados na nossa família, nosso primeiro grande laboratório, no nosso trabalho laboral, aquele que paga as nossas contas, no trabalho da casa espírita. É um exercício que nós só vamos compreender à medida que vivemos experiências que não são as melhores. E nas mais difíceis nós nos educamos. Nas mais difíceis nós crescemos. Nas mais difíceis nós nos fortalecemos e passamos a entender que tudo que vivemos, tudo que enfrentamos é um processo de educação fantástico. E quando passamos a um outro momento,
uma situação que se repita com algo que nos foi dito, que nos ofendeu tanto, quando nós fazemos, né, essa leitura e trazemos para a nossa vida como uma reorganização dos nossos estados, passa a não ter nenhum significado que seja digno de nota, como diz um amigo. Passa a ser apenas uma situação que a gente vive, mas não nos incomoda nem nos tira do eixo aprendizado. E o Evangelho nos educa para isso. A vivência com Jesus, a convivência com os ensinamentos de Jesus nos educa. Vivemos experiências? Sim. Estamos no momento de cair, levantar e de viver emoções diferentes? Sim. Mas o Evangelho, quando estudado e compreendido, nos educa para vivenciar esses momentos tão complexos, mas de uma profundidade para a nossa melhoria de conduta fantástica. E aí, o último item do capítulo 10, a indulgência. Para ser indulgente, amigos, é um exercício. Porque para ser indulgente eu preciso trabalhar com a questão da tolerância. E tolerar, que nós usamos muitas vezes, né, chega a carregar no tom. Eu tolero Raimunda. Que pessoa é Raimunda? Que criatura difícil de convivência. Este é um exercício dos mais primorosos, porque ele nos educa para saber ouvir, ele nos educa para saber falar, ele nos educa para saber o momento de nos retirar de algo que não seja saudável. Ele nos educa para nos dizer como as relações humanas são importantes para que nós o quê? Cresçamos. Não somos iguais, somos seres individuais. Cada um com uma história, cada um com um processo, cada um com uma dinâmica, mas no cômputo divino, na lei universal, somos todos irmãos. E que precisamos entender a proposta de Jesus, a proposta do Pai Maior na nossa vida, que é trabalhar o amor. Jesus que nos trouxe a lei do amor como um refrigério para a alma, e o Consolador prometido, o Espiritismo, vem para divulgar essa lei. Façamos do amor o nosso refrigério. Façamos do amor o instrumento que nos renova. Vamos trazer o amor para as nossas vidas. Vamos trazer o amor para as nossas relações de convivência. Vamos trabalhar o perdão, porque trabalhar o perdão é trabalhar a nossa liberdade. É trabalhar o nosso movimento positivo nesse mundo de provas e expiações, caminhando para a refrigeração, que muitos já defendem que nós estamos já no mundo de regeneração, né? Mas ainda vivendo experiências do mundo de provas e expiações. Eu quero, nesse momento, meus amigos, agradecer mais uma vez ao convite dessa casa querida, Casa de Tio Ormindo, uma casa onde sempre sou muito bem recebida, muito bem acolhida, onde aprendo muito com os companheiros que aí estão, deixando uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, para finalizar o nosso momento de interação, onde tenho certeza, para mim é sempre uma honra e um prazer, e à medida em que posso falar e posso estar com os companheiros, ainda que por este meio virtual que nos une nesse momento muito particular da história, é só de aprendizado e só de gratidão à espiritualidade por nos oportunizar o estudo, a troca, o movimento de melhoria dos meus estados psíquicos. Livro Gotas de Esperança, Lorival Lopes.
Não discuta. É a mensagem de número 51. Não discuta. Discutir é impor pontos de vista. Dialogue. O diálogo sadio engrandece você, faz brotar soluções, nascer esperanças. Durante qualquer conversação, reconheça-se diante de seus semelhantes. Respeite-os. São filhos de Deus como você. Necessitam da sua opinião. Evite a maledicência. Exalte as qualidades alheias. Plante uma semente de otimismo em cada assunto que tratar. Ponha Deus no meio da sua conversação. Semear otimismo é a melhor forma de servir a Deus. Com esta mensagem de Lorival Lopes, do livro Gotas de Esperança, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, dizendo a todos até breve e que Jesus nos abençoe.